O Lula levou 6 anos para dar sua primeira entrevista coletiva. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. A gente está castigando o professor Karnal. Tá Mas vendo? isso é Não, história. estou acompanhando aqui, fascinado, esse inventário aqui. É história também, né, professor? Sim, Mas sim. o Lula demorou... O senhor acredita que o Lula demorou 6 anos para dar a primeira coletiva como presidente da República? Ele estava no meio do segundo mandato. A gente nem acreditava, lá eu era repórter em Brasília, que o Lula ia finalmente se apresentar para a imprensa, né, coletivamente, ia receber perguntas, essa coisa toda. E aí eu fiz uma pergunta que foi, inclusive, uma sugestão do Ricardo Noblar. Noblar é amigo meu lá em Brasília. O Noblar disse, Fábio, pergunta para eles, porque poucos repórteres eram sorteados ali para perguntar, eu era um deles. Eu gostei da sugestão do Noblar, acabei encampando a sugestão dele. O professor Karnal foi embora, né? Ele desistiu, Não. A gente vai ligar de novo para ele. Não, então tá bom, vamos ligar. É pena porque ele vai perder esta aula de história que eu estou dando aqui. Meu Deus. Vamos lá. Aí é o seguinte, eu perguntei para o Lula, falei assim, presidente, olha, o senhor está falando aí muito sobre os acertos do seu governo, agora eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor não erra, não? Eu queria saber do senhor quais foram os 3 grandes erros do seu governo. O que o senhor considera os 3? Você acredita que não conseguiu numerar nenhum? Agora os ouvintes estão falando. Meu governo é um governo nossos ouvintes perfeito. aqui. Muito legais as histórias, mas cadê a Dilma? Então eu vou contar. Peraí, o gente. repórter... Vai ser às 6h59. Não, vamos lá. Segurar o repórter aqui da até Al Jazeera. para você não parar de ouvir a gente. E ele é bem incisivo e ele pergunta para ela, em inglês, o seguinte, sobre corrupção na Petrobras. Os dois sentados ali frente a frente e com tradução simultânea, né? Porque ela responde em português. Então ele pergunta, é sobre a corrupção na Petrobras. A senhora não sabia o que acontecia e era cúmplice? Ou sabia... a senhora sabia o que acontecia e era cúmplice? Ou não sabia e foi incompetente, presidente? E aí ela mandou o velho e bom meu querido. Some might say, given you were the chair for such a long period and then president... Que eu devia saber. Some might say, you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. Agora, ele falou o que muitos jornalistas teve vontade de perguntar para ela. A senhora foi cúmplice ou foi incompetente? Ela soltou faísca com os olhos, viu, Fábio? Tem aqui no Facebook da Rádio Bandeirantes esse vídeo. Ela quase acertou. Isso chama sofismo. Ela queria dizer sofismo. Era Sofia, né, professor Karnal? Ela está citando um filme, A Escolha de Sofia, no qual uma mulher deve escolher qual filho vai sacrificar num campo de concentração. Sim. Exato. Então, ela está falando... talvez de um sofismo, ou seja, de uma falsa escolha entre duas premissas que não são lógicas, mas eu não sei se a Dilma pensou nisso ou pensou mais na referência pop, né? Mas, de fato, é uma pergunta polarizada, porque a Dilma é muito centralizadora, foi muito centralizadora, né? Então, é difícil imaginar que as coisas pudessem acontecer só sem saber, pelo menos, de tudo, né? Agora, toda essa questão traz à tona a função do jornalista, que é perguntar uma coisa inconveniente. A maior parte dos jornalistas funciona como assessores de imprensa, não? Quer dizer, eles fazem as perguntas agradáveis, as perguntas, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Não? O senhor sonhou chegar à presidência? Alguma coisa assim que parece um assessor de imprensa exaltando a biografia da pessoa, não? E não fazendo. E o repórter é um pouquinho a personagem chata e vai dizer que o rei está nu, né? Que a roupa nova do rei, como na fábula, é um equívoco, o rei está nu. Não? Então são essas perguntas, às vezes elas são um pouco lendárias, por exemplo, da repórter que chama o Jânio pelo nome, e ele teria respondido que ele era presidente e que intimidade gera filhos e problemas e que ele não queria nenhum dos dois com a repórter. E que essas histórias são mais ou menos ou verdadeiras ou falsas, mas que isso é parte da cultura da repórter, a cultura da reportagem é você perguntar coisas que o público queira saber e que o político deve estar preparado. E aí uma diferença da Dilma
para outros políticos. A Dilma não fez carreira eleitoral política, né? A Dilma não concorreu a síndica, a vereadora, a deputada, a senadora. A primeira grande experiência eleitoral dela foi para a presidência. Enquanto que um político tradicional vai criando casca. Quer dizer, eram notáveis, Brizola, Maluf, eram notáveis isso. O senhor desviou recursos, eu fiz a marginal, eu fiz a imigrante. Professor, agora aproveitando a pergunta do nosso companheiro da Al Jazeera, o senhor acha que Dilma Rousseff vai entrar para a história como cúmplice, como incompetente, como ambos ou como outra coisa? É difícil saber o que é história, porque vai depender sempre do momento que nós estivemos. Você já deve notar que afastamento, a Dilma já cresceu um pouco, porque, como se dizia no período colonial, depois de mim virá alguém que me fará grande, né? Quando a Dilma saiu, havia um clamor de muitas pessoas. Em poucos meses do governo Temer, e com escândalos de corrupção aflorando a toda hora, já tem gente dizendo até que não era tão ruim assim. O que vai acontecer no futuro é que vai determinar a nossa relação com hoje, né? Quer dizer, a opinião da história é uma opinião que precisa de muito tempo para ser sedimentada. É uma opinião. A opinião que nós tínhamos, por exemplo, de Itamar Franco, como uma sombra apagada, apática e sem carisma do Collor, cresceu na medida que o governo Itamar Franco, ao promover o Plano Real, foi o primeiro a debelar a inflação por um período maior do que aqueles planos bombásticos como o Cruzado, Plano Collor, Plano Feijão com Arroz, Plano Verão, Plano Bresser. O único plano que representou quase 2 décadas de inflação mais afastada foi o do Itamar. Então, essas questões vão mudando com o tempo. Itamar era muito impopular quando subiu ao poder. E ele era uma figura até um pouco obscuro, caricata na época, não era, professor? Exato. Parece que a população não levava muito a sério, né? Agora, professor... E foi um dos raríssimos presidentes não acusados de escândalos de corrupção. E quando foi acusado, Hargreaves, por exemplo, ele afastou e investigou. Olha, eu quero lembrar aqui, nós tivemos vou lembrar, o senhor só vai se lembrar disso fácil. Nós tivemos durante o governo Itamar, logo no começo, uma tragédia que deixou o país absolutamente enlutado. Foi a morte do Ayrton Senna, né? Naquele momento da história, o Itamar era um sujeito muito impopular mesmo. Ninguém sabia para onde que ia o governo dele, pois ele encarou 1 milhão de pessoas aqui na Assembleia Legislativa no velório do Ayrton Senna. Foi ovacionado na chegada, né? Só para fazer uma comparação com o comportamento de outros presidentes que, na mesma situação, têm evitado compromissos públicos, como, por exemplo, o velório do Dom Paulo Evaristo Arnes, a cerimônia lá em homenagem aos mortos no acidente da Chapecó. Quer dizer, o Itamar tinha uma altivez que hoje talvez não exista mais no mundo da política, né, professor? Eu acho que o Temer teve medo de entrar na catedral e o cardeal Arnes sair do caixão e esganá-lo, né? Então, tenha sido um medo de um zumbi póstumo em vários sentidos. Mas eu acho errado um governante ter medo de vaias, não? Quer dizer, é aquilo que caracteriza um ato de governar baseado mais na ideia do Ibope do que na ideia do que deve ser feito. Eu acho que é errado isso. Eu entendo que seja desagradável falar o que as pessoas não querem ouvir ou estar num momento difícil, mas acho que isso tem que ser feito, né? Porque senão passa a sensação que eu só vou quando eu sou louvado e que eu tenho uma certa dose de covardia diante do público, né? Quer dizer, ele não vai ser atacado na catedral. Pode haver alguém que ache ruim, mas existe uma função que é maior que a da figura Temer, né? A presidência é maior do que o Temer. E, aliás, então, tem um outro evento, professor, que eu acho um evento muito marcante daquele momento da história. 94, nós estamos com 94, 2004, 2014, nós estamos há 22 anos daquilo. Quer dizer, nós temos uma geração inteira entre nós e esse momento que nós estamos revivendo agora. Mas eu me lembro também, no governo Itamar Franco, havia figuras como Renan Calheiros, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães. Era essa figura tonitruante, forte e muito pouco escrupulosa, né? Exatamente como o Renan. Eles ocupavam o mesmo locus, assim, o mesmo local naquele momento e tinham a mesma posição. E o ACM vivia chantageando, tentando chantagear o Itamar para criar constrangimento a ele. Uma vez pegou uma pasta cheia de papéis e foi ao Palácio do Planalto. Eu estava lá, eu era repórter lá naquela época, era setorista no Planalto. O ACM foi denunciar graves problemas de corrupção na administração Itamar.
Itamar reuniu o ministério. Isso. Não, o Itamar fez melhor. Recebeu a CM, se eu não me engano, no Salão Leste, numa mesa gigante, chamou toda a imprensa. Falou, pois não, pode abrir a sua pasta. Não tinha nada dentro. Claro. Agora, quem lançou essa moda, você talvez seja mais antigo ainda, foi o Odorico Paraguaçu no Bem Amado. Ele tinha dossiês que ele acusava o candidato à prefeitura de ter tirado 0 em ensino religioso no primário. Ele trazia esses dados bombásticos e reveladores, né? Quer dizer, o Itamar foi famoso por isso, que com aquele jeito mais manso, tranquilo, tem enfrentado uma figura como Toninho Malvadeza com grande habilidade, né? E eu acho que, de alguma forma, desarmou porque não entrou no jogo dele, né? De alguma forma desarmou. Agora, essas atitudes são atitudes importantes. Afasta o ministro investigado, chama a imprensa. Como eu faria se tivesse um cargo? Estão acusando alguém ou a mídia algo? Vamos examinar em público. Essa é a vida pública, a vida transparente. As reuniões a portas fechadas, as famosas cenas do presidente da Câmara, o Cunha, que para falar bota até a mão na boca para não lerem os lábios. Não é? Essas coisas escusas de quem vive nas sombras, quem vive cavilando, já que você usou tonitruante, vou usar outra palavra difícil, cavilando pelas sombras. É que nós temos usado muito hermenêutica e entropia, viu, professor? Hermenêutica e entropia, né? E ainda tem alguém do outro lado. Pois é. Professor, agora você usou ainda locus, que foi pior. Olha só, enquanto presidentes atuais evitam grandes aglomerações, onde podem ser admoestados, para usar uma outra palavra muito pouco usada, é preciso lembrar do carnaval do Itamar Franco, né? Com a moça sem calcinha. O senhor lembra daquilo? Fez um baita... Agora, foi inesquecível. A foto de um ângulo específico, né? E Itamar submetido aqui. Mas também a figura pública, você é fotografado ao lado das pessoas, né? Não sei se ele teve noção da ausência da calcinha. Talvez tenha tido, porque em outras circunstâncias, talvez não naquela. Acho que ele ficou sabendo daquilo nos jornais do dia seguinte. Mas eu preciso lembrar aqui um outro episódio que virou capa da Veja. O senhor Itamar Franco tinha o condão de pegar o telefone. Ele tinha pessoas que desconfiavam da sexualidade do Itamar, viu? Isso é preciso ser dito aqui, porque ele era muito tinhoso, morava com a mãe, já né, bastante idoso. Aí criou-se o folclore. Para desfazer, eu acho até hoje que isso foi uma jogada adredemente preparada. Seguinte, Itamar liga para uma jornalista, eu não vou dizer o nome dela, porque isso custou a ela o casamento dela na época. Entendeu? Ela é amiga minha. O primeiro nome é Flávia. O resto eu não vou contar. Mas virou capa da Veja na época, não tem problema. Acho que pode até dizer, mas não vou dizer não, senão ela vai me ligar aqui daqui a pouco e puxar o pé. Seguinte, Itamar liga para ela, fala assim, oi Flávia, tudo bem? Tudo bem, presidente. O senhor está me ligando, né? Ela no comitê de imprensa. Você quer pegar um cineminha comigo? Nossa! São coisas assim, absolutamente comezinhas, entendeu? Era o governo do comezinho, do pãozinho de queijo mesmo. Parecia, em algumas situações, que ele era o tio da gente, aquele tio meio escrupuloso, assim, entendeu? E que não tem rabo preso com ninguém. Agora, isso dava a ele, né, professor, uma altivez que não existe no mundo da política hoje, porque está todo mundo amarrado a algum compromisso, não é isso? E eu acho que as pessoas esquecem que ele foi eleito junto com o Collor, e a função dele era trazer um pouco o eleitorado de Minas, e ele foi escolhido exatamente por ser um pouco menos expressivo, né? Para não fazer sombra ao ego do Collor. Mas acho que, curiosamente, algumas pessoas menos carismáticas, como foi o caso do primeiro-ministro Helmut Kohl, estavam num momento muito importante da história. Helmut Kohl, acho que é o primeiro-ministro menos carismático do pós-guerra alemão, e estava na época da reunificação alemã. Um homem absolutamente apagado em vários sentidos, mas que foi importante. Eu desconfio um pouco do carisma, da iniciativa, das personagens que tenham muita força, porque elas são muito centradas no seu próprio narciso. Eu gosto mais dessa liderança um pouco mais colegiada, um pouco menos apagada, mais técnica. Não? Então, acho que isso é uma questão a ser discutida. O nosso milenarismo, o nosso sebastianismo, está sempre esperando uma personagem meio Quatro Cavaleiros do Apocalipse que vai chegar e mudar tudo. Eu espero que não. Eu espero que seja uma mudança não tão dramática, né? Por falar nisso, a Thaís está querendo cortar aqui as orelhas, mas tudo bem. Só vou falar mais uma coisinha aqui.
não foi só a decadência que a gente observa, eu acho que não foi só no mundo da política, não, foi no mundo em geral, viu? Eu fico lembrando agora, nós temos aí o Dom Paulo baixando Sepultura agora, né? Um homem espetacular, assim, a obra dele, a obra política dele é maravilhosa. Ele ajudou efetivamente a confrontar a ditadura e participou ativamente da luta pela reconstrução da democracia brasileira. Então nós temos no passado, assim, homens como o Dom Paulo, como o Dom Helder Câmara, né? Nós até ouvimos falar de padres que podem ter exorbitado as suas atribuições quando, por exemplo, insuflaram a guerrilha do Araguaia. Mas você nunca ouviu falar na história de um padre notadamente corrupto, né? E hoje a gente vê a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de líderes religiosos. Quer dizer, o país foi degradado nas suas várias instâncias, na minha modesta opinião aqui, viu, professor? Nós temos uma tradição de padres na política, um nome mais notável de São Paulo, Padre Feijó. Tivemos diversos padres deputados e senadores no Império, tivemos padres importantes na política brasileira. A religião e política sempre estiveram lado a lado, né? Há biografias de grandes padres políticos no Brasil. Mas eu acho que cabe investigar, porque naturalmente a fé da pessoa não é um certificado de isenção. Todas as pessoas que são perseguidas vão utilizar sempre um paliativo, uma cortina de fumaça. Se eu for negro, estão me perseguindo porque eu sou negro. Se eu for gay, porque eu sou gay. Se eu for pastor, é porque é uma perseguição à religião, para me caluniar. Isto é natural, porque até pode ser que seja, né? Até pode ser uma perseguição. Então, cabe ao Ministério Público investigar, cabe à Polícia Federal investigar, cabe aos advogados usarem sua parte e cabe ao pastor Malafaia se defender para provar sua inocência ou não, né? Não existe cargo que isente da corrupção, né? Não existe esse cargo. Então, às vezes parece um pouco a resposta que o Papa Alexandre VI, famoso pela corrupção, o Papa Borgia, teria dito quando ele subornou o Colégio de Cardeais para ser eleito, e quando disseram, o senhor está vendendo a igreja, eu posso, eu a comprei, então eu posso vender. Então, parece um pouco isso, né? Estar próximo a Deus, aparentemente, não isenta as pessoas da questão ética, como largamente se demonstra na história de todas as religiões. E nem blinda contra o pecado, né? Nem blinda contra o pecado, né? Pelo menos deveria nos tornar mais humildes, que a podridão é humana, ela não é de ateus ou de religiosos. Ateus podem ser corruptos, religiosos podem ser corruptos, e também podem ser ambos assassinos e violentos, né? Mas é importante investigar. Não há pessoas, não há eminências pardas, não há pessoas blindadas ou com um teflon contra a investigação. Professor Karnal, muito obrigado pela conversa. Eu aqui agradeço, aqui viu? Direto de Goiânia. Nossa. Pô, mas o senhor anda, hein, professor? Professor, queria ter o seu plano de milhagem, viu, professor? Eu aposto que nas férias... Ética, o professor Karnal nas férias... Ministério Público. Eu estou falando que eu aposto que o senhor nas férias fica quietinho dentro de casa, né? Bem isolado, quase num cantinho escuro. Tá ótimo. Bom fim de semana, professor. Ok, obrigado.